nossa live, que hoje a gente vai falar sobre a raiva. Vamos começar então. Vamos entender o que é essa raiva, como ela nos aprisiona e como ela pode nos libertar também para agir. Então, essa raiva aí, toda essa raiva, ela é uma emoção. A raiva é uma emoção que é desencadeada ali de um pensamento ou uma situação, algum evento externo, ou pode ser um evento interno, mas geralmente ela é desencadeada por um evento externo, né? Aconteceu alguma coisa, mas no sentido de injustiças, assim, humilhação, problemas éticos que acontecem no nosso dia a dia, falando sobre problemas bem abrangentes, assim, você tá às vezes na fila de um caixa e aí alguém vem, se intromete, vem pedir informação muito rápido e aquilo já te sobe, poxa, por que ele não pode esperar a vez dele? Por que a pessoa não pode ser ética? E não... Tudo que toca os nossos valores e o nosso sistema ético, que quando ele é desrespeitado, ele vai causar um sentimento de raiva. Todo o ser humano sente raiva, gente. E às vezes, muitas vezes, o que acontece? A gente tem no nosso inconsciente que essa raiva, ela não pode ser externada, ela tem que ser escondida e a gente fica com aquele sentimento lá dentro de nós. Só que isso vai desencadear muitos problemas. Por que acontece isso? Por causa da nossa educação. Tudo tem a ver com a nossa educação lá atrás, até a nossa raiva. Eu sempre fui uma criança muito raivosa. Muito mesmo, desde pequena. Eu já falei aqui que eu era intrometida, então, tipo, me metia nas coisas, cala essa boca, tu não pode falar, e aquilo me dava raiva. E, tipo, o que eu fazia? Eu socava a almofada, eu gritava, eu mordia as coisas, eu me lembro, eu tenho essas memórias desses meus momentos de raiva, como eu tinha que conter, eu me trancava em algum lugar, às vezes me trancava no banheiro, me trancava no quarto e batia muito. Só que depois, né, estudando bastante, eu fui descobrir que quando a gente faz esse movimento de colocar a raiva para fora, usando um saco de boxe, ou usando uma almofada, usando o que for, muitas vezes a gente aumenta essa raiva. Então vamos entender o que acontece com essa raiva toda aí. A raiva vem lá da nossa amígdala, né, o nosso cérebro primitivo, lá no hipotálamo. Ela desencadeia lá um neurônio que nos traz para ação. São 6 segundos que essa emoção da raiva pode detonar com a nossa vida. E nesses 6 segundos, a gente não enxerga, a gente não escuta, a gente para de pensar. O raciocínio lógico que fica aqui no nosso córtex pré-frontal, ele para de funcionar nesses 6 segundos, que é o pico de uma emoção qualquer. A gente está falando aqui da raiva. Nesse pico, esse pico é muito perigoso, gente. Quando a gente entra nesse pico da emoção, a gente fica cego, surdo, mudo e a gente só tá ali para reagir. Reagir a um estresse, uma fuga, um medo, alguma coisa que aconteceu no nosso ambiente externo que nos causou aquela raiva, como eu venho falando ali, o desrespeito, a humilhação, e quando agride nossos valores éticos, geralmente a gente entra nesse estado de raiva. Então nesses 6 segundos, a gente quiser responder a alguém, ou quiser, nosso filho tá gritando ali, ele entrou num ataque de birra e você ficou com muita raiva daquilo e daqui a pouquinho você vai explodir com ele. Só que ele também não tá pensando. Quando a gente não tá pensando e a gente tá nesse momento de raiva extremo, o que os hormônios fazem, né? A liberação do cortisol, adrenalina e noradrenalina é o que mais libera, são os hormônios mais liberados no momento de raiva, um ataque de raiva. Esses hormônios são liberados e eles nos fazem agir, né? O cortisol é um hormônio que ele baixa o nosso nível de serotonina. O serotonina que nos dá satisfação, prazer e um hormônio da felicidade. Então, quando o cortisol é enviado no corpo, ele baixa a serotonina e a gente fica naquela pilha, adrenalina junto, ação, agir.
eu vou fazer alguma coisa. Por isso que, né, vai bater na almofada, a criança, esse hormônio, eles levam o movimento para os braços e para as pernas. Vocês já viram uma criança com raiva esperneando e batendo e chutando? Vocês já viram isso quando a criança está com raiva? Que ela vai externar os braços e as pernas? É um mecanismo do nosso sistema fisiológico que faz com que a raiva externize para os membros superiores e inferiores. Então, isso já é automático. Tu não vai querer conter uma criança que está tendo um surto de raiva naqueles primeiros minutos ali, tentando abraçar ela. Se você fizer isso, é muito capaz que ela te bata mesmo. Porque ela vai estar com uma energia muito forte, tanto nos braços como nas pernas. Então, essa não é a melhor maneira de conter a raiva de uma criança. E o que a gente faz? Quando a gente vê, a gente vai entrar no looping, tem uma criança com raiva, e a gente está com raiva daquilo que a gente não conseguiu fazer com que ela parasse com aquilo, que a gente está tendo aquele mesmo padrão de comportamento que tiveram com a gente, de tentar conter a raiva, de tentar que a criança suprima aquela raiva. Olha esse choro, para de gritar, para de espernear, que coisa feia, que falta de educação. Quando a gente começa a ter esse tipo de comportamento com a criança, o que ela vai fazer? Ela vai tentar sucumbir aquela emoção, aquela raiva, né, dentro do corpo dela, porque ela está sendo ali, a gente está sendo autoritário, a gente está dizendo, inclusive, tentando punir ela por aquilo, porque ela está, então a gente está privando ela de expressar aquela raiva e não estamos direcionando a criança em como que ela pode fazer isso. E o pior, a gente está entrando na raiva junto com ela. Só que assim, quem é o adulto da história? É a gente, né? Então a gente tem que ter um mínimo de consciência que a gente precisa saber lidar com a nossa raiva pra gente conseguir lidar com a raiva do nosso filho, dos nossos sobrinhos, qualquer outra criança que a gente tenha contato. A gente precisa saber lidar com a nossa, ou com os nossos parceiros, os nossos colegas de trabalho. A gente não pode viver na reatividade. A gente não pode mais viver nessa reatividade. No meu caso, como eu sempre fui uma criança muito raivosa, eu passei a minha adolescência sendo mais raivosa ainda. Por quê? Porque na adolescência a gente libera mais hormônios, né? A gente está em um momento de desenvolvimento cerebral, desenvolvimento hormonal brusco. Então, tudo que a gente libera, tudo na nossa adolescência é maior, é mais volumoso, é mais intenso. Então, eu me tornei um adolescente muito raivoso. O que eu fazia? A gente era reprimido lá, aquela raiva. Eu ia pra escola, socava todo mundo. Eu não podia fazer isso em casa. Onde é que eu ia fazer? Fazia na escola. Então, muitas vezes, quando você observar o seu padrão, principalmente da raiva, você observa lá na sua infância, como é que você era, como é que era o seu comportamento quando você era intimado ou quando ir lá te humilhavam, como é que você reagia? Você sentia raiva, você podia expressar aquela raiva? Não, você não podia expressar em casa, o que você fazia? Você expressava em algum lugar, você ia pro banheiro, você chorava, você batia em alguém? Pois é, o meu mecanismo era isso, eu sucumbia em casa e quando chegava na escola eu colocava pra fora aquela raiva. Porque quando a gente suprime essa emoção e a gente não trabalha ela, a gente não direciona ela na criança, a gente suprime aquilo. E aquilo pode nos acompanhar durante muito e muito tempo, porque daí ela suprimida, ela vai lá para nossa inconsciência. E qualquer gatilho na nossa vida adulta, na nossa adolescência, que entre naquele lugar que nos gerava muita raiva, vamos supor, o que me gerava muita raiva? Porque eu não podia falar muitas vezes. Eu queria falar, eu queria me expressar, eu sempre fui uma criança que falava muito e eu era chamada de intrometida, metida e mandava eu calar a boca. Aquilo me desencadeava uma raiva extrema, porque eu não podia fazer o que eu queria, eu não podia me expressar. Então o que tu faz? Tu guarda aquilo pra ti. Tu não expressa, tu guarda, vai lá pro teu inconsciente e daí um pouquinho lá na tua vida adulta, quando te ativa o gatilho, o mesmo gatilho lá que te ativavam na infância, te chamando disso ou daquilo, que te causava raiva, que tu não podia expressar teus sentimentos, bum, tu explode numa intensidade muito maior, porque você é como se fosse um tanque, tu vai enchendo aquele tanque, vai enchendo e vai suprimindo. E ela fica lá, porque você não trabalhou ela.
Você não sabia lidar com essa emoção. Seus pais não sabiam lidar com essa emoção para direcionar desde pequenininho, que é o que a gente faz hoje com as crianças. Muitos, né, pais conseguem já entender, trabalhar em si mesmo esse mecanismo da raiva e direcionar os seus filhos no momento de raiva. Eu ensino isso aqui, eu tenho bastante coisa falando sobre esse direcionamento no meu YouTube também, mas vamos voltar aqui pra gente não se perder. Se a gente suprimiu durante muito tempo e quando chegou lá na vida adulta, deu uma coisinha que parece pequena, mas que pegou aquele mesmo gatilho lá de humilhação, de desonestidade, que tem a ver com os nossos valores e a nossa ética, isso vai desencadear um grande, enorme, e a gente não vai saber controlar aquilo, porque a gente não sabe que aquilo tá tudo suprimido no nosso inconsciente, no nosso sistema. E aí você vai explodir. E aí o que você faz quando você explode? Você sabe o que você faz quando você explode? Alguém sabe o que faz quando explode, no momento de raiva? Muitas vezes a gente tem vontade de gritar, a gente soca alguma coisa, a gente grita, a gente xinga, muitas vezes a gente bate em alguém. Muitas vezes, né? Isso já aconteceu na minha infância, uma reação automática dessas, aconteceu na vida adulta também. Enquanto eu não consegui trabalhar a raiva dentro de mim e eu continuava utilizando os mecanismos que aumentavam a minha raiva, que era bater no meu saco de boxe. Vou mostrar para vocês aqui um pouquinho como é que era. Eu tava grávida da minha segunda filha, ainda trabalhando a questão da minha raiva. Eu ainda estava trabalhando em psicoterapia, porque eu sempre fui raivosa, então isso era uma coisa muito... deixava muito à vista na minha vida, tudo que acontecia eu estourava em raiva, né? Então tinha isso muito reprimido. E eu ganhei aí esse saco de boxe, que tá aí na foto, e eu utilizava ele várias vezes, dentro de um processo já. Aí eu comecei a estudar como lidar com a raiva, estudar teoricamente e trazer para as minhas experiências. Só que quando eu tinha esse saco de boxe, eu entrava numa discussão, eu ficava sem ar, gente. Por quê? Porque a raiva nos traz vários fatores para dentro do nosso corpo físico. A gente começa com taquicardia, falta de ar, você começa a falar com muita raiva. Eu perdia, assim, não conseguia falar, porque me tirava o ar. Tu não pensa, tu não respira, tu não sente, tu não faz nada quando você tá com raiva. O que acontece? Eu ia lá e batia no saco de boxe. Quando você vai aumentar a sua ação dentro de uma mesma energia que tá negativa dentro do teu pensamento, você vai expandir essa energia. Então, em vez de eu conter a minha raiva, eu batendo, como eu fazia, que era um mecanismo que eu tinha lá da minha infância, eu batia naquele saco de boxe, eu aumentava ainda aquela energia dentro de mim e demorava muito mais tempo. Sim, botava pra fora, mas ao mesmo tempo que eu tava colocando aquilo pra fora, eu tava aumentando a energia. Então isso eu vi na prática, primeiro na teoria que não funcionava, eu entendi qual era o mecanismo, né, o porquê que esse sistema de hormônios ativava aí e me trazia mais energia, e depois eu fui colocar para experiência. Então eu disse, chega, acabou o saco de dormir na vida, o saco de boxe na vida, e acabou isso, não vou mais fazer isso. E eu comecei então a estudar outras técnicas e outras formas, para do momento que a minha raiva aumentava muito, eu parasse de bater, parasse de aumentar ela dentro de mim. Tu lembra bem, né, desse barrigão aí. E desse saco de boxe também, né, Dani? A gente tem que tomar outras ações, né? Então eu aprendi algumas técnicas que eu também já deixei aqui no canal. E eu comecei a usar, eu também já estava dentro do yoga, eu comecei a utilizar a respiração consciente. A respiração que eu já deixei aqui, como uma prática, a respiração 3-4-5, que eu nominei, porque eu comecei a usar ela, eu comecei a ter resultado. No momento que eu comecei a ter resultado, eu validei aquela teoria que eu estudava tanto,
Enquanto eu não validei, eu não tive clareza, não trouxe para a experiência essa respiração e fiz e pratiquei, eu não compreendi ela. Então, nesse mesmo tempo, eu comecei a entender que tudo que eu estava estudando dentro da psicologia transpessoal, que essa época eu já estava, né, fazendo a minha pós, e tudo que eu estudava dentro do laboratório de autopesquisa da consciência e dentro da UFSC, se eu não trouxesse para a experiência, não ia me trazer resultado, porque eu já tinha feito tantas coisas, estudado tantas coisas nesse momento, até esse momento, e eu ainda continuava tendo aquelas mesmas reações de raiva quando alguma coisa atacava o meu núcleo de humilhação. Quando eu me sentia desrespeitada ou humilhada, o que vinha? Raiva. E enquanto eu continuei fazendo as mesmas coisas, eu continuei tendo mais ataques de raiva. E aí, ataques de raiva com minha filha mais velha hoje. Por quê? Porque por mais que eu estudasse, por mais que eu já estivesse estudando antroposofia, disciplina positiva e todas as outras técnicas de educação que eu estudei, enquanto eu não experienciei isso em mim, não melhorei, não tive esse equilíbrio emocional de entender como é que essas emoções funcionavam dentro do meu corpo e trazer para a experiência técnicas, eu continuei reproduzindo as mesmas coisas. Então não adianta a gente vir aqui para a live entender como é que funciona o mecanismo da mente, os acessos, como é que dispara os hormônios, se a gente não praticar. No momento que der a raiva e no momento que a raiva vir, se a gente não fizer a respiração, ou não trazer para essa respiração, ou não precisa ser respiração, pode ser uma música, pode ser qualquer coisa que te traga alívio. Porque nós, como adultos, a gente já sabe o que nos traz alívio. Você começa a perceber que, se eu colocar uma música aqui relaxante, botar meus fones de ouvido, eu vou conseguir eliminar aquela ansiedade, aquela raiva, aquela coisa que está dentro de mim ali transbordando. Beleza. Tem gente que vai lá fumar, tem gente que vai tomar água, tem gente que vai tomar chá. A gente tem que sair. A ideia é que a gente saia ou do ambiente e leve através do ambiente para nossa mente outras situações. Eu sei que é muito difícil fazer o exercício de quando tá tudo ruim, que tu tá na raiva, que tu tá com sensação ruim, que a tua vida tá ruim, da gente conseguir sair desse pensamento. Mas a gente tem que fazer as técnicas. Primeiro, a primeira que eu indico é a de respiração, né? Tu inspira por 3 segundos, segura essa respiração por 4 segundos, vai contando. E expira por 5 segundos. Essa parte de contar com o tentar respirar faz com que a tua mente saia do sentimento de raiva. Quando a tua mente sai daquele sentimento de raiva, aí você consegue voltar para o seu controle. Quando você consegue ter esse controle de não estar explodindo, de não estar ali gerando mais hormônio cortisol para baixar a tua serotonina e te tirar da tua capacidade de raciocínio, aí você vai conseguindo voltar. Você vai conseguindo voltar aos poucos. Só que o que a gente não pode fazer? A gente não pode tomar ação nesses primeiros segundos. Se a gente tomar uma ação, seja qual for ela, quando a gente está com raiva, não vai dar bom. Eu sei porque eu já passei por isso diversas vezes, gente. Muitas vezes. Toda ação que a gente toma nesse momento de raiva extrema tem consequência e ruim. Vamos lá. Então a gente vai trazer o que esses diversos fatores de raiva e essas diversas situações de raiva trazem para o nosso corpo. Quando a gente começa a ter diversas vezes desencadear a raiva, essa emoção para o nosso corpo, diversas vezes no dia a gente tem um trabalho estressante, às vezes a gente está com burnout e não sabe, né? O que é o burnout? O burnout é uma exaustão que o nosso corpo todo sente, que te traz um nível de estresse muito alto e não deixa com que tu pense mais, principalmente é muito relacionado à nossa profissão, né? Ao nosso trabalho. Tu chega num nível de estresse tão grande que tu não consegue mais raciocinar. Tu não consegue mais fazer aquilo. Tu não te sente capaz de exercer a tua profissão.
é um estado extremo, assim, de uma patologia que não é as pessoas não sabem muitas vezes que elas estão passando por isso, elas não sabem que existe, mas elas estão passando por isso. Então, várias vezes as pessoas que têm esse burnout, elas entram num nível de estresse muito grande e o que vem? A raiva. A raiva vem, e essas sensações do corpo, que tanto a ansiedade quanto a raiva te traz, taquicardia, a síndrome do pânico também te traz muito isso, essa aceleração, as bochechas vermelhas, as tuas pupilas alteram, a tua testa franze, a tua arcada aqui, ó, ela comprime. Isso tudo são reações físicas que essas emoções fortes trazem para o nosso corpo através da liberação desses hormônios e que a gente tem que aprender a identificar. Quando a gente aprende a identificar, lá pelo processinho de observação, que foi nossa primeira live para sair do caos, quando a gente aprende a observar que o meu corpo, ele tá se acionando para agir, lutar, que a raiva tá vindo, a gente comprime aqui, os olhos abrem, as narinas abrem, porque tu não consegue respirar muitas vezes, então tuas narinas abrem para ver se tu consegue colocar oxigênio pro teu cérebro, para te poder voltar a pensar e a raciocinar. Por isso que é tão importante a técnica de respiração no momento de raiva. Tua narina abre quando você tá com raiva. Vê uma foto de alguém com raiva, eu até tenho uma aqui que vai dar para ver bem direitinho, que eu coloquei no início da live, aqui ó, se a gente consegue enxergar a nossa sobrancelha arqueada, o nariz abrindo, a boca aqui não tá cerrada porque eu tô gritando, né, mas isso aqui ó, comprime tudo, fica tudo comprimido. Olha o carinha do Divertivamente ali ó, sobrancelha, a boca aberta, o olho grande. Isso são reações fisiológicas do nosso corpo que a gente não tem como conter. Os hormônios trazem. Então, se tu começa a perceber que essa raiva tá em ti, tu vai observar no teu corpo. Comprimiu aqui, comprimiu a arcada. Tuas narinas abriram para entrar o oxigênio. A tua pupila dilatou, a tua sobrancelha foi para baixo. Tu tá te transformando através daquela emoção da raiva. Tu transforma o teu corpo. Então, tudo que passa dentro de nós como uma emoção, seja ela qual for, boa ou ruim, vai vir pro nosso corpo. O nosso corpo tá sempre nos explicando, nos explicando ou nos mostrando o que a gente tá sentindo. Que emoção que tá ali por trás. Por quê? Porque a nossa expressão facial muda, a nossa expressão do corpo como um todo muda. Quando você tá com raiva, o teu corpo se arma. Percebe os gatos, os animais, quando vão atacar alguém? A gente se arma, a gente se arquiva para parecer maior. Porque é instinto de sobrevivência que tá ali ativado. E a raiva, por ter essa compressão aqui, ó, da ATM, que são a nossa articulação temporomandibular, que muitas pessoas têm problema na ATM por causa de bruxismo, né, que dorme, fica arranjando os dentes. Isso aqui, ela nos causa o quê de dor maior? Dor de cabeça. Quando a gente tem dor de cabeça lateral aqui, ó, uma dor de cabeça que não para, você pode ter certeza e ir lá investigar se você não tá com bruxismo, se não tem, se essa sensação, você pode ter certeza que o teu corpo identificando isso, você tendo dor de cabeça muitas vezes, começa a perceber como é que você acorda de manhã. Se você tem dor aqui, tu pode ter certeza que tu pode estar tendo esse bruxismo à noite e não faz ideia, e você acha que a dor de cabeça é de outros fatores. E é de uma pessoa que vai dormir muitas vezes com essa raiva suprimida. E aí, ó, tá sempre com os dentes cerrados. Aí isso interfere em tudo aqui. Aí, não bastante, só a dor daqui, que essa raiva nos traz, como a gente se arca e se comprime muitas vezes. O nosso pescoço é o primeiro a reclamar. Quando a gente tem muita raiva,
O nosso pescoço reclama direto. O que tem a ver a raiva com o pescoço? Por que isso acontece? Esses músculos que a gente muitas vezes está com torcicolo, a gente associa dentro da psicossomática que ela tem a ver com o torcicolo, com a flexibilidade. Quando nós não somos flexíveis, quando a gente não aceita as coisas, quando a gente tá com raiva, geralmente a gente não tá aceitando algo, porque como eu te falei, a raiva nos mexe com os nossos valores, com o nosso núcleo de humilhação e de desrespeito. Quando a gente se sente desrespeitado ou humilhado por alguém, a gente aciona automaticamente a raiva. Então, por que a raiva tem muito a ver com o pescoço? Porque quando a gente não aceita algo, a gente está sendo inflexível. Quando a gente está sendo inflexível, a gente vai tentar se permanecer estático, duro, vai, né, estar nessa posição, e quem mais vai sentir é o nosso pescoço. A gente tem um músculo aqui chamado esternocleidomastoide, que a Andréia conhece muito bem, que esse músculo, ele é um músculo muito dolorido para pessoas estressadas, pessoas que sentem muita raiva, porque quando a gente comprime aqui também essa parte, isso vem tudo aqui pro pescoço. Essa compressão da mandíbula com os dentes também desce pro pescoço. Então, gente, como é que a gente identifica essas dores no nosso corpo? Através do processo de autoobservação. O que a raiva me traz? Um boom de cortisol pro meu corpo, baixando a minha serotonina, né? Eu vou ficar puto, com raiva, não vou conseguir fazer nada, porque eu não tô pensando naqueles primeiros minutos, o meu córtex pré-frontal não é acionado, eu paro de pensar, eu paro de raciocinar, eu paro de sentir as coisas e eu fico exatamente cega. Então, para eu não chegar e não continuar nesse processo, eu começo a observar o que essa emoção traz para o meu corpo. Se eu sinto dor de cabeça recorrente, se eu tenho dores aqui, se eu tenho dor no pescoço, você pode começar a olhar para isso e olhar para a causa. A gente tem que entender que o nosso corpo sinaliza alguma dor. Muitas vezes a gente vai no médico e ninguém consegue solucionar. Aí você bota um salompas aqui, toma um Dorflex e vai dormir. Você está remediando algo sem olhar para a causa do problema. Esse é um maior problema. A mente também não para. Sim, a mente também não para. Mas a gente está falando aqui quando a raiva é acionada pelo sistema límbico, ali na amígdala, a gente corta a ligação com o córtex pré-frontal. A gente raciocina com essa parte do nosso cérebro, a parte da frente. E a gente sente as emoções aqui dentro, ó, no sistema límbico. É como se fosse aqui o nosso cérebro, aqui é o nosso córtex pré-frontal, quando a gente tá com a mãozinha fechada, e quando a gente tá com a mão aberta, assim, aqui dentro dele, tem esse sistema límbico. É a maneira mais fácil que a gente explica isso para as crianças também. Quando a gente não consegue unir, porque esses dois sistemas, eles têm que ser interligados. É aqui as nossas emoções e todo o nosso instinto de fuga, luta, tudo que nos salva a nossa vida, tem que estar interligado com o nosso cérebro primitivo, tem que estar interligado com o nosso cérebro do raciocínio, né? O que a gente raciocina. Se a gente não faz essa ligação, e quando a gente está num estado de raiva muito forte, de tensão, de estresse muito forte, a gente corta esse sinal. É como se fosse um sinal. As sinapses neurais é como se fosse um sinal, né, que a gente envia. Vamos associar com a internet ali. A gente tá sem sinal de internet. Quando a gente tá com uma raiva extrema, a gente fica sem o sinal da internet. Então, o nosso córtex, ele não consegue pensar de maneira nenhuma. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que tentar restabelecer esse sinal. Como é que a gente vai restabelecer esse sinal? Pra gente voltar a pensar. E não agir por aquela emoção que tá nos cegando. Senão a gente vai matar alguém, gente. Muitos casos de morte aí, ó, é por causa desses 6 segundos onde essa raiva está no seu pico e a pessoa não pensa e ela vai lá, bum, acabou. Acabou com a vida de alguém. Acabou com a sua própria vida.
Ninguém quer chegar nessa situação. E a raiva pode te levar a isso, sim. Pode levar. E ninguém quer chegar aqui. A gente precisa entender como que a gente faz essa ligação de novo do nosso sistema límbico, que é o que a gente está sentindo, a nossa medula lá, com aquela raiva, com o nosso córtex pré-frontal, com o nosso raciocínio. A gente vai acalmar, então. Como é que a gente vai fazer? A gente vai acalmar, então, o nosso corpo com a respiração, para que as nossas funções fisiológicas, a nossa respiração, o nosso olfato, o nosso paladar, a nossa mente, tudo se restabeleça. A gente vai respirar, a gente vai voltar na respiração, na 345, que eu já deixei aqui, tá nos meus stories também. A gente vai fazer essa respiração. E com isso, com as nossas funções fisiológicas restabelecidas, a gente volta a pensar, o sinal volta a conectar. E aí é que a gente vai tomar uma ação. Antes disso, por favor, não tomem ação nenhuma. Seja com o parceiro que você tá, seja no trânsito, seja no supermercado, seja com seu filho. Quando você tiver com muita raiva e o seu filho também tiver num ataque de raiva, pensa, você é o adulto da situação. Você precisa se acalmar, você precisa respirar para depois responder a ele e direcionar. Essa criança precisa ser direcionada e não reprimida, por favor. Não reprimam os seus filhos, todo mundo sente raiva e a raiva é um sistema nosso interno que nos ajuda a nos tirar de situações difíceis, de ter respostas para fugir, para lutar, para brigar, mas isso é uma defesa do nosso organismo. A gente não pode tratar mais a raiva como uma coisa só ruim, a gente precisa dela e todo mundo tem raiva. A gente só precisa saber lidar com ela e usar ela para o que ela realmente pode nos ajudar. E aí a gente vai entrar agora no tema da live de hoje, que é como usar a raiva a seu favor. Como assim usar a raiva a meu favor? Porque a gente já entendeu que a gente não pode suprimir a raiva, que a gente não deve suprimir a raiva dos nossos filhos também, para que a gente não guarde isso e fique dentro de nós e exploda toda vez que esse gatilhozinho é ativado, de humilhação ou de desrespeito. Que a gente não sucumba a isso dentro de nós, para que lá na frente a gente não exploda e não mate alguém. A gente já entendeu isso. A gente não vai mais suprimir a raiva dos nossos filhos, a gente vai deixar com que eles expressem essa raiva e a gente vai aprender a direcionar eles. E não é assim. A gente aprende a direcionar a nossa raiva, para depois a gente saber direcionar a raiva do nosso filho. Então o que a gente está fazendo aqui? A gente está criando um pouco de consciência da nossa inteligência emocional, da gente conseguir equilibrar as coisas. Usar a raiva a nosso favor é construir essa inteligência emocional que o nosso corpo nos traz, porque ele nos avisa quando a gente está com raiva, e a nossa mente desconecta. Então, a gente precisa voltar com que esses dois campos se conectem. A gente precisa sentir com o nosso sistema límbico, com o nosso cérebro primitivo, mas a gente precisa pensar ao mesmo tempo. Então, como é que a gente conecta isso? Primeiro, a gente baixa o nível de cortisol do nosso sangue, respirando, voltando para o nosso estado natural. Nosso corpo tem que voltar para a respiração natural, né? Parar de pressionar aqui, parar de rigir tudo. A gente vai voltando através da respiração e não socando mais lá a almofada e o saco de boxe, porque isso vai aumentar o cortisol e a adrenalina no teu sangue. A gente não vai mais usar essa técnica, gente, por favor. A gente vai pensar e vai respirar, porque agora a gente já sabe como é que faz. Então a gente não precisa ficar repetindo coisas. Tô com raiva, eu vou lá bater em alguém. Não, a gente não vai mais fazer isso. A gente vai usar a técnica da respiração. E depois que a gente respirou, que o nosso corpo e a nossa mente voltaram em estado natural. O estado natural da nossa mente é estar raciocinando. É por isso que ela mente tagarela e fala o tempo todo. Porque isso é o natural nosso. A nossa mente, naturalmente, ela não para. Ninguém consegue parar a mente.
o estado de Buda e estou lá, Buda, não consigo parar os meus pensamentos. Ninguém consegue fazer isso. Posso estar em estado meditativo, mas a minha mente não está parada. A única forma que a gente para realmente a nossa mente, o nosso raciocínio, é quando a gente está com essas emoções no pico, que a gente desconectou o sistema límbico do córtex pré-frontal. É o único momento que a nossa mente para e para de pensar. E vocês já viram as consequências de quando a nossa mente para de pensar e raciocinar? Ninguém quer matar ninguém aqui, eu espero. Mas essa é uma consequência que pode ter consequências catastróficas na nossa vida. Então, voltamos lá. Respiramos, voltamos a respirar. Nos centramos, voltamos a pensar. Nosso corpo voltou ao sistema natural. Eu estou conseguindo pensar, nossa, meu Deus, eu tô com muita raiva, eu não posso responder pro meu filho agora, porque senão eu vou bater nele. E a nossa mente começa assim, meu Deus do céu, eu quero pegar essa criança, eu quero socar essa criança, pelo amor de Deus, eu me tranco no banheiro para não socar ela. Que faça isso, então. Se tranque no banheiro, diz pro teu filho, eu preciso do meu tempo. Vai pro quarto, se tranca, mas não soca ela. Tá? Por favor. Voltando aqui. Respirou, foi pro banheiro, respirou, voltou a pensar. Você ainda tá com aquela sensação no corpo de ação. Por quê? Porque o hormônio da adrenalina, que é o hormônio da ação também, do cortisol, eles ainda estão agindo no nosso corpo e eles ficam por algum tempo agindo no nosso corpo. E aí é que vem a sacada de colocar a raiva a nosso favor. Como a gente ainda tá com esses hormônios ali no nosso corpo, a gente pode, depois de voltar a pensar, usar esse poder de ação que nos gerou ali, ação para os braços e para as pernas, e usar a raiva a nosso favor, sim. Por quê? Porque o que desencadeou a raiva foi um desrespeito ou uma humilhação que tocou lá no nosso sistema de crença, na nossa ética, nos nossos valores morais, e a gente quer mudar essa situação depois que a gente voltou à calma, que o nosso corpo voltou ao estado natural, que a gente voltou a pensar, a gente pode tomar ações para resolver isso. Porque se eu não quero mais me sentir humilhado, ou rejeitado, ou desrespeitado por alguém, o que eu posso fazer para evitar essas situações? A gente começa a pensar, a gente volta a pensar, depois que a gente respirou. Então, o que eu posso fazer para que isso não aconteça? Antes de desencadear toda essa raiva, todo esse processo, o que eu posso fazer? Eu vou fazer isso, aquilo. A gente começa a ter ideias, a gente começa a pensar nesse momento, porque a gente ainda tá com esses hormônios dentro da nossa corrente sanguínea e respondendo à adrenalina. Então a gente pode sair para fazer algo para resolver aquele problema. Outra, a gente pode usar essa liberação hormonal também para fazer uma prática de exercício. Faz muito tempo que eu não faço, eu tô na procrastinação, eu não cuido da minha saúde. Eu tive uma explosão de raiva, eu voltei a pensar, eu tô cheia de energia ainda no meu corpo. O que eu vou fazer? Eu vou sair para correr. Porque daí eu vou eliminar aquele excesso de cortisol e excesso de adrenalina e noradrenalina na nossa corrente sanguínea, eu vou eliminar com a atividade física. Mas depois que eu passei o momento pico de liberação de hormônio, aqueles 6 segundos lá da raiva, se eu fizer alguma coisa de socar, a almofada para parar de sentir raiva dentro daqueles 6 segundos, daquele tempo ali que é o pico máximo, eu vou estar aumentando esses níveis de hormônios. Então a gente precisa fazer a respiração, voltar para o centro, voltar ao estado natural para daí agir. E eu tô dando a dica aqui da gente fazer atividade física para usar essa liberação de hormônio para fazer uma atividade física, porque isso já é utilizar a raiva a nosso favor. Gente, o que eu fazia quando depois que eu me acalmava, depois que eu já estava um pouco restabelecida, a primeira coisa que eu pensava fazer, eu digo, pelo amor de Deus, será que eu consigo jogar em algum lugar? Eu mandava mensagem nos meus grupos, eu jogo vôlei, eu ia jogar.
eu jogava extremamente bem e melhor, meu desempenho era muito melhor quando eu ia jogar pós um ataque de raiva do que quando eu ia muito serena e tranquila. Por quê? Porque eu tô liberando esses meus hormônios que me levam para ação, fazendo uma atividade com foco total ali. É uma atividade que eu gosto, então aquilo me gera prazer. Eu tô gerando prazer quando eu tô liberando o cortisol da minha corrente sanguínea e eu vou lá e eu vou liberar ele do meu corpo. A serotonina, que é o outro hormônio ali da felicidade, ela volta a restabelecer. Então eu ia jogar, botava minha raiva pra fora lá no jogo, jogava forte, vai tirando aqueles hormônios de dentro usando a adrenalina que tá ali ainda, usando o cortisol que tá ali ainda, utilizando esses hormônios direcionando para alguma coisa pro meu bem. Fazer uma atividade física, jogar, ele não só melhora o meu condicionamento físico, ele melhora a minha saúde mental e a minha saúde emocional, que é a mesma coisa, gente. Então eu usei a raiva a meu favor. Eu fui lá e fui jogar. O que vocês podem me dizer? Me deem um exemplo aí de quem está acompanhando. O que vocês fazem quando vocês estão com raiva? Para usar essa raiva ao favor. Ao invés de bater em alguma coisa, o que vocês poderiam fazer? A partir dessas explicações que eu trouxe aqui agora, quando vocês estão com muita raiva, depois de respirar, o que vocês poderiam fazer? Por quê? Após as crises de raiva, eu choro. Então, o choro é um outro mecanismo de defesa do nosso sistema fisiológico para liberação. O que é o choro? O que é a água? A água, dentro dos elementos, representa nossas emoções. E o nosso corpo é feito mais de 80% de água. Então, a lágrima, além dela representar a emoção, quando ela cai do nosso corpo, simbolicamente e fisiologicamente, o nosso corpo entende como uma liberação. Então, chorar, sim, chorar também é uma forma de tu eliminar esses hormônios do teu corpo. Também o melhor seria respirar, chorar também faz muito bem. Que tu chore então, antes, quando tu tá tendo uma crise de raiva, antes de ir lá brigar com a nossa Gabizinha, te tranca no banheiro e chora o tempo que for necessário. Por quê? Porque quando tu tá chorando, tu também tá liberando esses hormônios do nosso corpo, e isso também é uma dica pra gente eliminar esse excesso de cortisol da nossa corrente sanguínea. Mas pra gente tomar uma ação positiva, pra gente usar a raiva a nosso favor, a gente vai usar esse tempo que esses hormônios estão na nossa corrente sanguínea, que nos dão vontade de agir e fazer algo. Não precisa ser só algo que faça o teu corpo, um exercício físico, uma atividade física. Você pode pensar, como você já está raciocinando, você pode pensar em ações, né, com a sua mente, planejamento de ações de um projeto que você está querendo começar, de começar estudar sobre algo, começar a experienciar algo que seja relacionado com aquela dor que te desencadeou a raiva, em como tu planejar para melhorar aquilo. Porque no momento que tu tá com esse monte de hormônio na tua corrente sanguínea, você vai conseguir agir. E aí a gente direciona a raiva fazendo essas perguntas, tá? Mas o que eu posso fazer agora para não ser mais humilhado como eu fui? Que tipo de ação eu posso tomar para que as pessoas me respeitem mais? Quando a gente se faz essas perguntas, a gente tá lá olhando pro o objeto que desencadeou aquela raiva, o problema, a gente tá olhando pro problema e a gente tá questionando a pergunta, o poder da pergunta, eu já falei bastante sobre isso aqui. A gente se pergunta o que eu posso fazer para não me sentir mais humilhado ou desrespeitado. Porque nesse momento, como você tá com esse monte de hormônios, você vai ter várias ideias, porque você já voltou a pensar, você tá com uma carga de hormônio muito grande no seu corpo, que isso vai para sua mente. E
você vai conseguir, nem que seja escrever aquelas ações na hora. Eu posso fazer assim, 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 assado, para que as pessoas me respeitem mais, para que as pessoas consigam me olhar para mim e fazer como eu quero, e eu ter essas ações mais assertivas, para eu não ser mais humilhado, para eu não ser mais respeitado, para que não entre lá na questão dos meus valores e não desencadie tantas vezes essa raiva. Porque, gente, a raiva, quando ela é muito forte, ela vai sendo desencadeada várias vezes, às vezes várias vezes por dia, ela pode nos gerar, inclusive, derrame, AVC. Pelo nível pela quantidade de vezes que tu desencadeia o cortisol pro teu cérebro, você pode entupir as suas veias e tem um AVC. É sério, eu não tô brincando com você, são pesquisas, é a neurociência que tá aí para nos embasar em tudo isso que eu tô falando. Eu não tô falando aqui nada só de experiência minha, não. Eu tô falando de experiências que eu tive, de ações que eu tive depois de ter estudado muito. Porque eu entendi que só aprender ali no ensino normal não me trazia resultado. Eu fui para a experiência e eu quero trazer isso para vocês. Vamos para a experiência mesmo. Qual é a experiência aqui que eu tô trazendo para vocês? De vocês olhar, aconteceu o ataque de raiva, tu vai lá, faz o processo de respiração, se acalma, volta a pensar e vai direcionar isso para fazer algo produtivo. Vai correr, vai jogar vôlei. Aqui a Elisandra falou, ó, a corrida e o vôlei funcionam. Funcionam sim, sempre. Direciona essa concentração de hormônio, de ação que está no teu corpo para fazer algo. E não para aumentar a tua raiva, ou não para esmurrar alguém. Então a gente está trazendo para a experiência. Eu aqui disse que só a teoria não serve de nada. Eu passei estudando por muito tempo sobre a mente humana, gente, desde os meus 15 anos. E eu só fui conseguir criar esses mecanismos para lidar com a minha raiva, para saber lidar com a minha raiva, como eu sei hoje, com 35 anos. Por quê? Porque eu demorei quase 15 anos para entender que as teorias e o ensino que a gente tem na escola, que a gente tem na universidade, que a gente tem nos lugares que não nos levam para a experiência, para a prática, não tem resultado. Então eu não vou dizer para vocês aqui, ó, eu poderia indicar vários autores, vários livros, várias pesquisas sobre a neurociência do comportamento que já identificaram e nos mostram as doenças que essa raiva excessiva causa, esses hormônios exacerbados causam, e tudo que já foi estudado, mas não ia servir de nada para vocês se vocês não, na próxima vez que tiverem um ataque de raiva, não fizerem o que eu tô trazendo aqui. Depois da respiração, depois de você direcionar a sua raiva para alguma coisa, ou antes de você direcionar para fazer algo bom, você vai se perguntar duas coisas. O que desencadeou isso? Você vai ter bem claro para você o que desencadeou o problema real, qual foi o gatilho ali que desencadeou esse excesso de raiva. E a segunda coisa que você vai perguntar para você: o que eu posso fazer para com que isso não ocorra de novo? Que ação que eu posso tomar para que quando esse gatilho voltar, quando uma pessoa desrespeitosa vier me falar algo desrespeitoso, ou for mal educado comigo, ou meu filho, meu marido, minha esposa brigar e fazer alguma coisa, eu não responder. O que eu... Olhou para o problema, identificou qual foi o gatilho, pergunta: o que eu posso fazer, então, para com que isso não engatilhe de novo? Então essas duas perguntas são muito importantes para esse direcionamento de usar a raiva a favor. E eu queria que vocês entendessem também que ela faz parte de nós e que ela sim, ela é um mecanismo de defesa do nosso organismo. A gente não pode suprimir essa raiva e não viver a raiva ou dizer: eu não sinto raiva, eu sou Buda, eu não tenho mais raiva de nada, de ninguém. É mentira! Aceitem isso. A raiva faz parte de nós, do nosso mecanismo de defesa. Não existe ninguém no mundo que não tenha raiva.
Existem sim pessoas que conseguem lidar com a raiva hoje e não são sucumbidas pela raiva. Existe, essas pessoas existem. Mas agora, você querer me convencer que a raiva não existe, que eu fiz tal coisa, trabalhei minha ansiedade, tomei um remedinho e eu não sinto mais raiva. É ilusão. A raiva tá aí dentro de ti. Agora, eu posso ter acionado uma raiva em ti aí, agora, nesse momento, com essas minhas falas aí. Posso ter acionado uma raiva em ti. Mas eu não faço isso com meu filho. Eu nunca bati no meu filho. Eu já bati na minha filha. Eu me arrependo até hoje de ter batido na minha filha. Porque ela se lembra disso até hoje. Eu bati uma vez só. Eu fiz milhares de coisas boas pra ela. Mas ela se lembra até hoje da única vez que eu bati nela. Por quê? Porque eu estava no meu gatilho da raiva. E eu identifiquei depois o que engatilhou. Sabe o que foi? Eu encontrei pela terceira vez as frutas que eu mandava para ela comer na escola, podre dentro da mochila dela num dia de manhã. O que eu fiz? Quando eu vi, tirei a banana e a maçã preta, fedendo, com tudo, os cadernos embaixo, assim, ó. Com aquele cheiro de fruta podre, ela passou por mim com a mochila, bem aqui, peguei a mochila, eu olhei aquilo. E de tantas vezes que eu já tinha falado pra tirar, pra limpar a mochila, tirar o resto, eu botava numa sacolinha e tal, eu perdi a cabeça. Eu perdi a cabeça porque qual era o gatilho ali pra mim? A comida sempre foi uma coisa muito importante e por algumas vezes na minha infância foi escassa. Então eu tinha uma dor ali com a comida, com aquele alimento, muito forte. E pra mim ver aquele alimento que a gente muitas vezes, né, deixa de comer pra dar pro nosso filho, me desencadeou uma raiva, um acesso de raiva muito grande, porque ela não estava dando valor para aquela comida. E tinha tanta gente passando fome, e ela não passava fome. Então aquilo me desencadeou uma raiva muito grande. E eu bati nela pela primeira vez. Só que ela nunca esqueceu isso. Hoje ela tá com 14 anos e volta e meia ela lembra disso. Mas eu me perdoei por isso, eu aceitei isso em mim, eu pedi desculpas para ela por diversas vezes, naquele momento e mais tarde. Eu pedi desculpa para mim, eu me perdoei com aquilo porque eu estava trabalhando, era um processo meu e ninguém é perfeito. E a raiva ainda continua aqui comigo. Só que hoje eu não preciso bater na minha filha de 4 anos. Ela tem um pouquinho mais de sorte que a minha primeira. Porque hoje eu sei lidar com a minha raiva. E eu sei jogar muito bem quando eu tô com muita raiva. Eu vou mesmo jogar. Até hoje eu faço isso. Mas a minha filha, minha segunda filha, ela já não tá sofrendo as consequências. Eu já não vou deixar ela com essa coisa de suprimir a raiva como eu tive, como eu fazia a minha mais velha, que tem dificuldade até hoje de expressar os sentimentos por causa disso. Eu não vou fazer com ela o que eu já aprendi. Então tá aí a importância da gente aprender a equilibrar esse sentimento da raiva dentro de nós, a saber direcionar para que a gente não fique reproduzindo, para que daqui a pouco nossos filhos, nossos netos não passem por isso, saibam expressar suas raivas, saibam ter inteligência emocional, saibam viver de uma forma mais tranquila. A gente não quer, eu tenho certeza que ninguém quer aqui ver seu filho num estado de raiva extrema, se batendo, se mutilando, se mordendo. Porque é isso que acontece com a criança que não tem um direcionamento. Ela se maltrata. Ela bate nos outros se tem o outro. Mas se ela não sabe o que fazer com aquilo, ela vai se bater mesmo. Quantas crianças já não viram que se morde, que se bate na cabeça? É a raiva sem direcionamento. Agora você não vai lá brigar mais com seu filho e dizer pra ele, para com isso, não sei o que, começar a gritar, ficar com aumentar a sua raiva, aumentar a raiva dele. Você já sabe o que você vai fazer. Você vai respirar, vai dizer pro seu filho, eu preciso de 5 minutos. Ou de 1 só. Às vezes é 1 minuto só que a gente faz a técnica de respiração e a gente já consegue voltar a pensar. Então por 1 minuto tu pode mostrar pro teu filho que tu sabe direcionar aquilo, porque a gente só educa por exemplo. Tu mostra pra ele como é que faz. Tu respira na frente dele, mesmo que ele esteja com raiva, que naquele momento ele não vai prestar atenção, mas ele vai estar no inconsciente dele, isso vai estar lá.
E ele vai conseguir, daqui a pouco, ter a capacidade de direcionar essa raiva dele, de lidar com as emoções de uma forma melhor, que a gente não teve, a gente não foi instruído, mas a gente aprende agora para nós podermos ensinar as nossas próximas gerações futuras, porque se a gente não aprender a ter a nossa inteligência emocional, o nosso equilíbrio emocional, fazer esse equilíbrio emocional, ir atrás, experienciar isso, como que eu propus aqui para vocês, se a gente não fizer isso, o que vai ser pro futuro da nossa sociedade? A gente vai continuar vendo gente matando, que nem nos Estados Unidos, lá, criança matando todo mundo. É isso que vocês querem? Continuar reproduzindo? Não, eu tenho certeza que ninguém quer. Eu tenho certeza que ninguém quer isso aqui. Que ninguém quer ver seu filho se mordendo, que ninguém quer ver briga de pai e mãe, de pessoas dentro da empresa, que às vezes se pegam, né? Se batem mesmo, porque não sabem lidar com a sua raiva. Pessoas mais velhas, às vezes, que ainda têm esse sentimento de raiva, começa uma briga, começa uma discussão. Eu tenho certeza que ninguém quer isso aqui. Só que se a gente não quer mais isso, se a gente não quer ver essas situações e ver o nosso filho se maltratando, batendo no amiguinho, e a gente vai ter que fazer esse processo com a gente. Porque tudo é exemplo, ninguém foge disso. Se o teu filho te vê num momento de raiva, socando alguma coisa, gritando com alguém, batendo no marido, batendo na mulher, se o teu filho vê tu fazendo isso, o que ele vai se condicionar a fazer é a mesma coisa. Ele vai bater no amiguinho também. Ele vai bater em você. Porque é isso que ele vê. Ele não sabe direcionar aquilo. Quando eu tô com raiva, eu vou e bato. Eu bato nos outros, eu bato em quem for, pra botar pra fora. Até quando a gente vai ficar com esse pensamento primitivo e essa experiência, de antes da Primeira Guerra Mundial? Esses estudos já caíram há muito tempo. Muito tempo que não se conecta mais com a raiva dessa forma, que não se coloca a raiva pra fora dessa forma, batendo em algo. E a gente também não pode mais reproduzir isso e nem fazer com que as pessoas que a gente educa, filhos, sobrinhos e qualquer alunos, tiver professores aqui, a gente tem que saber lidar com a nossa para ser um exemplo para essas pessoas, se a gente quer uma sociedade, um futuro melhor, se a gente quer viver em paz daqui para frente, né? Se a gente não quer ficar reproduzindo o que a gente teve, se a gente não quer que as crianças sejam reprimidas emocionalmente, tenham diversos problemas como a gente tem que resolver hoje, pela essa repressão das emoções, e por não poder, né, por não ter voz ativa, por serem passivos. Se a gente não quer mais reproduzir isso, a gente tem que dar um basta. E esse basta começa por a gente. Se a gente não se autoeducar, se a gente não fizer agora essa experiência, não trazer para agora, para nossa consciência, entender isso, entender quais são as consequências que isso vai nos trazer para as gerações futuras, para o nosso corpo, para a nossa mente, a gente não vai mudar. Isso é um processo de autoeducação, gente. A gente tem que se autoeducar. Ter inteligência emocional hoje é um bem valioso e difícil. Porque para a gente conseguir acessar essa inteligência emocional, a gente tem que entender todo o padrão que a gente foi educado, como foi construído o nosso sistema de crenças e desconstruir ele para a gente conseguir ter uma inteligência emocional hoje, para a gente conseguir ter ações melhores no mundo, para a gente não ser impulsivo, reativo. O que a ira nos traz? A raiva é a ira. A ira nos traz reação automática por esse cérebro não pensante, por essa falta de sinal entre as duas partes do nosso cérebro. É a ira. Ninguém quer viver assim mais. Ninguém quer. Eu tenho certeza que vocês não querem, e é exatamente o que a Elisandra disse aqui agora. Não podemos descontar a raiva nas pessoas que amamos, pois a frustração é nossa e não deles. Exatamente. Quando a gente faz com o nosso filho algo
Se a gente bateu, ou se a gente bate, se a gente perde a cabeça, se a gente grita, se a gente ameaça, se a gente perde o controle, a gente vai sentir o que depois? Culpa. Porque além da gente ter agido errado, a gente levar consequência para aquela criança, que às vezes vai levar anos para tirar isso da inconsciência dela, vai se sentir incapaz, vai se sentir não amada, não aceita, não pertencente, vai sentir tudo aquilo que a gente sentiu. Além disso, quando termina essa reação irracional nossa, a gente vai cair na culpa. E a culpa, ela é avassaladora para a nossa vida. Tanto quanto a raiva, gente. Porque a frustração lá que vai nos gerar a culpa, ela fica. É muito difícil de tirar a culpa, de desconstruir a culpa, porque a gente fica julgando fatos e coisas que a gente fez errado. E a gente também não olha, não agradece pro bom, por tudo que a gente já fez de bom. A gente não é capaz de reconhecer as coisas boas que a gente fez. Como eu fiz pra Luísa muitas vezes, que a gente entrou nessa situação desse local que eu bati nela e tal, por causa da comida. A criança não consegue olhar, porque a memória, a negativa, a memória emocional negativa, ela é muito maior do que a positiva, porque ela nos gera dor, sofrimento, e a gente não quer isso pra ninguém. Imagina para os nossos filhos. Então a culpa, tu fazer algo errado, tu bater no teu filho, tu perder o controle num acesso de raiva, que vai te desencadear ações irracionais. O pior que pode esperar depois de todas essas ações irracionais é a culpa. E a gente vai falar dessa culpa nos próximos vídeos também, gente. Me contem aí nos comentários se vocês querem saber mais um pouquinho da culpa. Como é que ela vem, como é que ela se instala no nosso corpo, como a gente pode sair dessa sensação de culpa também. Nós vamos fazer uma live sobre isso. A gente vai encerrar aqui porque estamos no tempo. E eu queria saber, depois de vocês, se vocês entenderam o processo, se está tudo certo. Se vocês vão tentar fazer esse exercício, né, de experimentar então essa respiração. Eu vou colocar ela aqui nos stories de novo para quem não viu. Eu tenho um conteúdo bem completinho no YouTube falando, né, você sente raiva do seu filho, o que isso ocasiona na criança também. Nesse vídeo também posso compartilhar aqui com vocês, mas eu quero deixar aqui essa minha última fala e dizer que a gente pode sim. Eu convivi com esse sentimento de raiva extrema por mais de 30 anos. Desde criança eu me lembro dessa minha raiva e dos meus ataques de raiva. A Elisandra, minha irmã, que tá aí assistindo, ela pode e deve lembrar muitos chutes que ela tinha as canelas roxas, dos meus acessos de raiva. Então eu me lembro desse sentimento por muito tempo. E lá na minha idade adulta também. E o que eu quero dizer para vocês é que por mais difícil que pareça contornar essa situação, quando a gente toma consciência que dá para fazer diferente e traz para a experiência, é possível mudar. E não é preciso esperar 30 anos que nem eu. Porque agora vocês já sabem o que a raiva causa, como que ela se instala e o que a gente pode fazer para mudar. Então, não fiquem como eu, não fiquem por tantos anos, tanto tempo, levando uma situação e um sentimento que vai só te causar mais dor, frustração e culpa. A culpa. Tá bom, gente? Obrigado por estarem aqui comigo, por ter me assistido. E a gente volta na semana que vem.